E aí, já estou gravando já? Vamos lá, turma. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo a minha tela aqui? Eu acho que... Positivo. Beleza. Não, Lucas, só em algum dos períodos, tá bem? Mas eu falo que eu vou passar a lista na saída, entre aspas, né? Porque às vezes alguém entra depois, mais tarde, tá? Não se preocupe. Beleza, galera. Eu vou abrir o VS Code aqui, tá? Por padrão, ele vai me trazer na nossa última aula aqui. Tá bem? Eu vou salvar. Eu vou abrir aqui, ó. E vou editar esse arquivo. Tá vendo que esse arquivo aqui era o Edson, nosso nome. Aqui a gente vê as variáveis, vira operadores matemáticos. Tá? Eu vou criar mais um novo arquivo aqui. Eu vou colocar agora. Vou renomear esses arquivos, que depois eu vou tentar disponibilizar para vocês, tá bem? Aula 2.js. Beleza? Galera, na última aula, teve umas pessoas que não conseguiram rodar o projeto. Sim, que a gente vai reenviar a chamada sim, no final da aula, sem problema. Quem não conseguiu rodar o Node, tentou depois, conseguiu? Tem alguém com algum problema antes da gente começar? Todo mundo tranquilo? O problema que eu tive, eu resolvi durante a aula. Basicamente, eu reiniciei o aplicativo e foi. Então, acho que muita gente deve ter resolvido assim. Ah, esse é normal de acontecer, tá? Consegui resolver o problema, o erro é que eu tinha declarado variável, depois pediu o código para o resultado. Tá todo mundo craque já, tá todo mundo já resolvendo, cara. Vou ser bem sério para vocês, tá? Trabalhando como desenvolvedor, 80% do seu trabalho vai ser resolver bug, sendo bem sincero. Resolvendo bug ou refatorando código, tá? Para quem não sabe, refatorar código é pegar um código que já está pronto, que já está funcionando, ou adicionar algo novo, ou deixar ele mais legível, ou algum bug que aquele código está gerando, consertar ele, sabe? Beleza, galera, isso aí, isso que é legal. Então, turma, eu trouxe 3 exercícios aqui, da gente viu na aula passada, para a gente ter resolver nessa aula, que vai ser é o MC, o 2 vai ser Fahrenheit. Sabe escrever Fahrenheit aí, Fabrício? Fahrenheit, Celsius. Ó, se eu escrever errado, vocês... Não é com... É aqui, ó. Celsius. Os caras sabem escrever Fahrenheit. Regra de 3. Beleza? É o Bom? vício do, é o Oi? vício do Google, né? Tudo a gente dá um Google e Nossa, pior. Cara, eu não sei mais escrever com acentuação, você acredita? Eu começo a escrever ali no ah, celular, eu não coloco acentuação, aí deixo o celular corrigir. Isso aí é... Ó, já enviaram o link da chamada aí de novo, beleza? Fahrenheit. Beleza, turma. Para a gente calcular o MC, vamos lá. A gente precisa que eu lembro, tá? A gente vai precisar do peso. Opa, ó lá, e da altura, certo? E o cálculo é bem simples. A gente vai pegar o peso dividido pela altura vezes a altura. E aí a gente tem o MC. Para quem não sabe, o MC é o índice de massa corpórea e dependendo do seu MC, se tiver, sei lá, acho que acima de 36 é obesidade, ou abaixo de 25 tá precisando de ter mais peso, enfim. Para quem... o Edson. Oi. A Vanessa perguntou: eu entro no VS Code e crio alguma pasta?
Sim, Vanessa, a gente abriu o VS Code aqui, tá? Criei um novo arquivo, tá? Tem aula 1, tô criando a aula 2, tá bem? Você vai clicar com direito aqui, ó. New file ou novo arquivo, dependendo do idioma, ou você pode vir nesse carinha aqui, que ele vai criar um arquivo no mesmo diretório que da aula passada, tá? O da aula passada eu renomeei. Eu vim aqui e mudei para aula 1, beleza? O Plínio falou que o áudio não tá saindo para ele. Cara, eu acho que tá todo mundo. Eu não sei. Se não tá saindo, eu acho que ele não tá me ouvindo, né? Talvez seja na hora de selecionar ali a saída de áudio. Talvez tenha mais de um da placa mãe, deve ter. Aí ele só tem que mudar ali, sabe, pro fone de ouvido. Sim. Turma, aqui, ó. Eu já passei o cálculo, já passei as variáveis. Como é que a gente faria esse cara aqui? Como é que seria o teste aqui? Primeiro declara as variáveis, né? Aham. Então, o peso seria uma variável, a altura também, certo? E aí, o que que a gente faz nessa linha aqui? A gente vai pegar esse resultado aqui. Vai deixar aqui. No final, a gente dá um console.log no nosso resultado. E que está feito o nosso cálculo, beleza? Para o peso, eu vou setar um valor aqui de, sei lá, 65 quilos. E para a altura, 1,60 m. Fechou? Vou salvar aqui. O que que vai acontecer agora nesse momento, turma? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer o load. Tá? Meu terminal já vem aberto, porque eu fechei o VS Code, já estava aberto. Então, para o padrão, ele vai vir aberto. E eu vou colocar Node, tá? E depois do Node, o que que eu tenho que colocar? Vamos ver se vocês lembram da última aula. Primeiro o zoom sem som aqui. Node, o nome da aula, né? O nome do arquivo, na verdade. Isso, nome do arquivo. Aula 2, .js. Quando eu dou um Enter, ó, ele me retornou 65. Será que está certo? Alguém quer dar um palpite? Vamos abrir o Google aqui, ó. Vamos achar assim, ó. Calculadora IMC. Ó, vamos colocar aqui nossa altura. A altura, 1,60 m. E o peso, 65. Se eu calcular, ó, era para dar entre 25 e 29. E não deu certo, nosso deu 65, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai corrigir nesse código, a altura, se eu deixo assim, vai parecer que tem 160 metros, vai ser um gigante, né? Então, eu tenho que colocar um ponto aqui, ó. Porque se eu coloco vírgula, ele não vai deixar. Então, um ponto, salvo, vou rodar. Deu 65. Ainda, alguém quer dar um palpite? Por que que tá dando 65? Ó, matemática, hein? Eu acho que tem alguma constante aí, professor, que tem que ser utilizada. Não é só colocar o peso dividido Não, A pelo fórmula número. tá errada. é isso, tem que faltar o parênteses ali entre altura e altura. Isso é verdade. Tá? Porque na matemática a gente tem que separar também essas equações. Se a gente não separa nesse modelo aqui, o parênteses serve para, quando a gente está fazendo alguma operação matemática, ele resolver o que está aqui dentro, certo? E depois o que vier de fora. Se a gente deixa assim, ó, o que que o JavaScript vai fazer? Ele vai pegar o peso, vai dividir pela altura e depois ele vai multiplicar pela altura. Se eu vir aqui na calculadora, ó, o nosso peso é 65, certo? Dividido por 1,6. 40 vezes 65. Tá totalmente errado. Tá, vamos resolver. Vou colocar parênteses aqui. A altura ao quadrado. A altura ao quadrado, né? Agora que eu lembrei, a forma tá errada.
E para fazer o quadrado, a gente tem... Seria... Espera aí. Altura vezes 2 seria altura vezes altura mesmo, seria? Ao quadrado? É só elevar, é só colocar o chapéuzinho que ele Aqui, faz a né? elevação vezes elevado por Sim. 2, aí ele faz o quadrado. Isso. Não, mas eu não queria usar o chapéuzinho, entendeu? Seria ela por Tá ela certo, mesma. professor. É altura vezes altura mesmo. Não é? Altura versus altura? Sim, sim, senhor. Tem uma coisa... Então É você só cria uma colocar os variável só para isso aí bota a Mas altura daí ele vai pegar só e para vai altura fazer primeiro. e aí Só faz o colocar os outro e parênteses e vai multiplica. funcionar. O meu funcionou aqui. Ele deveria Funcionou? botar a altura primeiro ao quadrado e depois o peso dividido pelo valor, né? Ah, agora foi. Não, o meu tava com... Ah, isso acontece, tá, turma? O meu tava com algum erro, eu não tinha salvado o arquivo. Tá? Ah, conseguiu. Então, provavelmente era algum erro de sujeira que tinha alguma coisa, eu não lembro de ter salvado o arquivo, tá? Porque assim, se eu tiro esse cara aqui e rodo, ó, ele dá 65. Então, provavelmente, eu não tinha salvado o arquivo ou algumas coisas misteriosas que acontecem, mas geralmente é bem provável, depois eu vou ver na gravação, não salvei o arquivo. Se a gente for ver, ó, dá 25,39, tá vendo? Beleza? Beleza. E aí, o que que a gente pode fazer agora nesse momento aqui, ó? Vocês lembram que na última aula a gente viu o math, ponto, sei lá, cell, o for vai arredondar para baixo, o cell vai arredondar para cima. O trunc aqui, ó, falar na última aula, o que que o trunc faz nesse caso aqui? Vou colocar aqui dentro, e aí o que que eu vou fazer? Em vez de eu guardar esse resultado aqui numa variável, eu poderia vir cá, const ou let resultado 2, tá? Eu posso, nesse caso, exibir diretamente. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou salvar. E aí, ó, ele deu 25. Tá vendo? O trunc aqui, ele tirou esse ponto 39 aqui, ó. E aí, eu vou fazer assim. Vou deixar bonitinho. Não sei aqui. Ó, a galera é boa de matemática aí, né? Turma, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa aí, pode falar, tá? A gente tá aqui é para isso. E aqui eu vou colocar round. Ó, quando eu startar, deu 25,39, beleza? O trunc tirou o ponto 39, o 26, que é o cell aqui, ó, arredondou para cima, o floor arredondou para baixo, e o round, ele arredondou para baixo, por quê? Porque deu ponto 39. Se tivesse dado, sei lá, 25,50, se eu colocar aqui, ó, ponto 7, O Edson. ele arredonda para cima. Sim, O Jefferson levantou a mão ali. sim, Jefferson. Não, boa noite. Não, eu ia perguntar se esse Trunce, o que que é, o que que ele faz, mas eu ia procurar no Google aqui depois, foi mal. Não, tranquilo, pode perguntar. Esse cara, ele vai tirar o ponto e o restante dos números, entendeu? Ah, tá, beleza, obrigado. Ele não faz nenhum tipo de arredondamento, nem para cima, nem para baixo. Ele só remove o ponto 25. Obrigado, Beleza? obrigado. Beleza. E o round aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado. Ele é complicado porque se der tipo 25,99 você utilizar o trunco, ele não vai arredondar e dar a precisão, ele vai dar o número, no caso, só os inteiros. Sim, são os números inteiros. E aí, turma, ó, o Jefferson falou que ia pesquisar no Google. Talvez aqui vai te ajudar um pouco mais, tá? Se você vir aqui, ó, Mozilla JavaScript. Tá? Esse primeiro link aqui, ó. Aqui tem
Assim, não tem uma documentação oficial do JavaScript na internet, tá, turma? Mas aqui do Mozilla tem bastante coisa, tem tudo que sai de novo do JavaScript aparece aqui, então é uma documentação que eu recomendo, que eu gosto de seguir, tá? E ela é bem separadinha, então tem que ter um básico, tem o intermediário, né? Tem o avançado, tudo de JavaScript. Então aqui é uma boa fonte para procurar. E aqui também, ó, tem, se a gente pesquisar aqui, pesquisar math, ó, nesse caso aqui, ele vai dar tudo que os math faz, ó, math.e, math.p, que ele vai retornar o pi, que é 3.14, tananã, tananã, aí tem os métodos aqui, ó. Então ele dá vários exemplos aqui de como funciona, ó, tá vendo? Então, um bom lugar, assim, para se procurar, né? É bem interessante. Turma, eu tô vendo muitas dúvidas sobre a presença. É o Max, né? Tá cuidando dessa turma, né, Fabrício? Chama ele lá no privado e aí conversa com ele sobre a presença. Fala, na última aula eu vim, não preenchi, porque sobre o retroativo eu não sei responder, tá bem? Beleza, então. Beleza, galera? Então a gente viu que essas operações matemáticas, e assim, ó, sendo bem sincero, para trabalhar com programação, não precisa ser um gênio da matemática, mas vai ter matemática, tá? Então, assim, é legal dar um pouquinho de estudado, alguma coisa até para lógica, até para resolver um problema, tá? Vanessa, o curso em si não é para quem dá base, porque nas nossas aulas a gente vai começar bem de baixo, tudo, tá? Porque aqui a gente não tem muito tempo para a gente desenvolver, então a gente tem que ir um pouco mais rápido, sabe? E Professor, eu esse, tenho uma dúvida do uso do round. sim, Tipo, ele achou o resultado, mas você não declarou, tipo, não tem um resultado ali. Como é que ele chegou ali no. nessa linha 11 aqui, você fala? É, É porque eu coloquei o número direto, entendeu? mas como que ele, tipo assim, não puxou em nenhum momento o resultado, não igual dos Ele, outros. Não, é ele porque no assim, ó, caso, não puxou. Eu posso. Desculpa, pode. professor. No caso, ele não puxou da variável resultado, ele puxou direto do É, número. Se Ó, ele declarar ali em cima o resultado igual a 25,7, vai funcionar. Ele funciona tanto com o inteiro, eu acho que tanto com a variável também, né? tipo assim, ó, nesses casos aqui a gente pode passar hard code, que o pessoal fala, né? Eu passei o número na mão, eu posso vir aqui e colocar 100, entendeu? 1.000, 2.000, posso ficar à vontade, porque ele vai entender isso aqui como um número, tá? Quando a gente está trabalhando com variáveis, tipo resultado, e a gente vai usar algum método, alguma coisa, a gente vai ver mais para frente funções e tudo mais, ele não vai pegar o nome resultado, tá? Ele vai pegar o valor que está aqui dentro. É como se meu resultado aqui meu resultado deu esse cara aqui, ó, né? Deu esse valor aqui, com esses dados que a gente imputou aqui, saiu esse valor. O que acontece? A nossa variável é como se fosse um baldinho, um baú, que ele salva esse valor aqui, ó, esse valor em específico, né, que é um valor que é fixo, que não vai alterar, dentro desse nomezinho aqui, que salva lá na sua memória do computador, entendeu? E aí, quando o JavaScript vai procurar a sua variável, ele não vai pegar o nome da variável, ele vai pegar o valor da variável, entendeu? entendi. E daí que então, a gente pode passar na mão mesmo, igual eu passei aqui agora, ou passar variável, tá? Por que que a gente salva alguns valores em variáveis e a gente não usa tudo na mão? Pelo simples fato, imagina se o seu código é grande, tá? Um código gigante, e aí o valor dessa variável é esse 25.39.024.9996. Não seria muito intuitivo você ficar sempre com esse valor, né? É muitos números grandes, e se você tiver que usar essa variável em vários lugares, ao mesmo tempo a gente vai fazer um programa um pouquinho maior, você vai ver que não vai ser legal, sabe? O risco de se perder é muito alto, Uhum, tá? entendi. Mas assim, no final das contas, ele vai pegar o valor que tá naquela caixinha e vai pegar o conteúdo que tá lá dentro. O valor, o nome ele até descarta, entendeu? Entendi.
Valeu. Valeu pro outro Pode. rapaz também que respondeu que eu não vi o nome. Foi o Lucas. Valeu. Oi, valeu. Fabrício. Eu só quero responder a Vanessa e outros alunos ali que estão com dúvidas, que ela se inscreveu para fazer o curso, mas ela está com medo do curso. Para a Vanessa e os outros alunos, no curso do Full Stack, de segunda a sexta, eu vou estar tirando a dúvida de todo mundo. Então, o curso ele vai começar básico e todas as dúvidas que vocês tiverem ali, pode me chamar, que a gente marca, se for muito difícil a dúvida, a gente marca um horáriozinho para ver na máquina de vocês e explicar o passo a passo ali, sabe? Enquanto vocês estiver vendo ali o computador, eu vou estar mostrando para vocês. Então, não se preocupe quanto ao curso. É um processo que vai ser todos os dias, né? Todos os dias você tem que estar praticando um pouco. Sim. E assim, por exemplo, eu demorei quase um ano, sabe, para pegar a base de tudo, sabe? Então, é normal, bem normal, gente. É igual quando você está aprendendo a escrever na escola, né? É. Sim, tem que praticar e tudo mais. E nas aulas ao vivo, tá, turma? Tem o Fabrício ali, que ele tá de segunda a sexta, e o Fabrício é o cara. E também nas aulas ao vivo, quando eu estiver passando o conteúdo do curso, eu sempre deixo um tempo, sempre compartilho tela com os alunos também, para a gente ver ali na máquina, eu volto, não tem problema, tá? Eu só peço que falem. Geralmente teve algumas turmas que os alunos não falavam, e sim, a gente está aqui para isso, tá? O forte aqui da escola não é vender as videoaulas, é vender a mentoria, esse aproximamento, tá? Mas assim, eu não respondo no WhatsApp, tá, turma? Mas assim, durante o curso, eu até peço desculpa se alguém me manda mensagem, porque assim, é um WhatsApp, a gente tem todas as ferramentas do curso aqui, então eu prefiro não misturar as coisas, tá bem? Porque lá eu não vou acabar dando atenção que eu deveria dar na questão, tá bem? Então, esse aí, tá? É um pouco complicado e por isso que a gente faz essa semana, a gente tem alguns cursos até introdutórios lá na plataforma, que a gente vê passo a passo, que é para ver que a coisa vai assim, vai um pouquinho devagar, vai acelerando com o ritmo, tá? E se eu ver que a turma tá com um pouco de dificuldade, a gente volta, a gente não tem esse problema de O Edson, comunicação. o Edilberto Firmino quer falar. Opa, pode falar Não, aí. eu quero só dizer para ela ou para quem estiver preocupado, eu sou aluno, pessoal, eu vou dar a minha opinião. É muito melhor vocês fazerem esse curso ao vivo do que ficar comprando o curso pronto de Udemy ou qualquer outro que seja gravado, porque você realmente não vai tirar sua dúvida. Você vai estar assistindo, não entendeu, aí você passa por cima da sua dúvida e vai continuar uma trilha que você nunca vai sanar a dúvida. Isso, o curso ao vivo é que nem tá na sala de aulas. Tipo assim, eu tive muita dificuldade porque eu comecei comprando curso. E isso atrapalhou muito. Hoje eu já sou desenvolvedor pleno, já tenho um conhecimento. Mas não tenho medo, porque todo mundo começa. Um dia o professor também não soube de nada e hoje ele é professor de programação. E é só não desistir que dá certo. Isso é É fundamental, verdade. né? E esse aqui, se eu conhecesse a Imagine antes, provavelmente eu teria economizado uma boa grana, porque eu comprei uns 2 ou 3 cursos que não foram nada baratos e vai por mim, não aprendi quase nada. Sim. Acho que o Alan levantou a mão. Pá, Professor, você tem como colocar aqui os comandos do console de novo, por favor? os comandos para rodar o projeto, tu fala? Isso, exatamente. Tá. Ó, eu vou pegar aqui ó, da gente do terminal. Você conseguiu? Instalou o terminal, abriu ele ali? Não, então, eu tô no laboratório aqui do trabalho e aí eu não tenho VS Code aqui. Eu estou fazendo bloco de notas para poder rodar em casa. Tá. Ó, tu vai abrir o terminal, tá? Tu vem aqui no... As aulas são gravadas também, tá bem? Uhum. Assim que termina, já tu vai para a Não, plataforma. desculpa, eu não me expressei bem. É só aquelas linhas que você pagou, que tinha lá console.log. Ah, tá. Tá bem. Deixa eu voltar ali. Que tem o resultado, aí tem math.trunc, math.seio. Eu nem deveria ter apagado, tá? Isso. Valeu. Beleza? Eu vou deixar aqui. Eu não deveria ter apagado. Desculpa aí.
Eu vou colocar esse aqui, ó. Só para ver a diferença. Beleza? Turma, então aqui nesse momento, a gente já fez um pequeno cálculo de MC, tá? Então, assim, eu acho que o Edilberto levantou a mão de novo. Eu acho que eu esqueci foi de baixar, professor, desculpa. Ah, não, tudo bem, acontece, tá? Assim, turma, contas assim simples vai ter no dia a dia, tá? Então, dependendo da empresa que você trabalhar, sei lá, vai passar algum momento que você tem que fazer divisão, multiplicação, então essas contas matemáticas estão presentes sim no desenvolvimento, mas não precisa ser um gênio, porque sim, temos bibliotecas, temos coisas próprias do JavaScript que ele faz, é uma mão na roda, tá? Na maioria das vezes você vai ter que pegar uma fórmula e jogar. E esse caso é o do Fahrenheit, tá? Eu tenho uma colinha da forma aqui, que a forma seria, ó, se eu estiver fazendo errado, eu peço que vocês me corrijam. É o F do Fahrenheit, né? Tem aquela. Eu não vou conseguir fazer do meu teclado. Menos 32 dividido por 1.0, certo? Seria essa forma aí aqui do Fahrenheit. Para converter para Celsius, né? Seria algo assim. Tô errado, tô errado? Tô péssimo em Ué, matemática, então eu não sei. Tô confiando. Sim. Oi, Fabrício. A a fórmula é essa Vanessa, mesmo. a Vanessa pediu para te mostrar como faz para mostrar o resultado novamente. O resultado é no console.log, nessa linha aqui, ó. Mas eu vou rodar aqui de novo, ó. Tá. Da linha 6 à linha 11 são resultados que a gente está mostrando. Ó. Nossa variável resultado está pegando a variável peso, né, dividido. Aqui eu coloquei entre parênteses, por quê? Porque se eu não coloco assim entre parênteses, vai resolver esses caras aqui primeiro, vai dividir o peso pela altura e depois multiplicar pela altura. E no caso, eu quero que o peso seja dividido pela altura versus a altura, entendeu? Então, seria esse o resultado. E aqui, ó, para converter... Eu não sei se tirou a dúvida dela. Qualquer coisa, olhar no chat do GPT. O chat é bom. Ô, Felipe, a primeira aula está lá no YouTube, tá? Dá uma olhada lá. Mas a primeira aula a gente aprendeu a declarar variáveis, tá bem? Esse trechinho aqui em cima. E um pouquinho de operações matemáticas, tá? Ah, esse valor aqui, ó, 27,9, eu que coloquei na mão para dar um exemplo, tá? Eu vou fazer assim, ó. Valor, exemplo. E aí eu vou pegar esse cara aqui, vou colocar no meu valor exemplo e vou colocar aqui dentro. Tá bem? É como se eu pegasse esse valor e colocar diretamente aqui, tá? Não se preocupe. Voltando aqui para o nosso Fahrenheit para Celsius, essas aqui é uma bem tranquilinha, tá? Isso é uma automatização? Não seria uma automatização para programação, tá? Assim, com o JavaScript e com o Node, você pode fazer o web scraping, tá? E aí você pode vir aqui numa página e pegar todos os dados dela e com o Node você consegue fazer uma automação de enviar por e-mail, alguma coisa, mas não chega a esse ponto ainda, tá? A gente vai ver Node no curso, um pouco lá para o final, mas não temos automação, mas assim, é bem tranquilo. Depois que você pega o Node, é bem tranquilo de fazer isso, tá? De automatizar tarefas, de abrir algum site ou algum aplicativo, alguma coisa assim. Não se preocupe. Mas assim, o Node, para fazer essa automação de tarefa, não é muito recomendado. Tá? O Python é muito forte nisso, mas o Node consegue fazer tranquilamente também, tá bem? Eu trabalhava numa empresa, a moto passou aqui do lado, que ela pegava arquivos de texto, lia o arquivo e cortava em algum momento o texto ali, repartia alguma coisa, e a gente fazia isso com o Node, tá? Então era bem tranquilo de se fazer isso e era bem legal. E era tudo automatizado. Então todos os dias
o pessoal do escritório mandava os arquivos, vocês iam lá e cortavam os arquivos. Era uma rotina que o Node fazia. Mas aqui não chega a ser automatização, tá bem? Beleza? Vamos lá para a nossa fórmula. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um const C de Celsius. Vou escrever Celsius. É igual. E aqui em cima eu vou fazer assim, ó. Const. Turma, qual que é a diferença do const pro let? Ah, alguém já perguntou. O const não vai ser alterado, que ele é uma constante. Isso. E isso na prática, ó, e ele também precisa iniciar um valor, tá vendo? Que eu não coloquei um valor, ele já me deu um errinho aqui embaixo, tá vendo aqui vermelhinho? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar 10 e 10. Tá. Aqui, essa linha aqui eu vou comentar todo mundo aqui, que eu não quero que rode esse código. Ó, um atalho. Eu vou copiar isso aqui tudo, eu vou segurar Ctrl /. Ele vai comentar todas as linhas que eu selecionei, beleza? Não, o let é assim, ó. Vamos lá, eu vou criar minha variável let aqui, ó. Let nome igual. Vou colocar uma string Fabrício. E aqui, nome igual a Edson. Turma, o que que vai acontecer aqui quando eu dar o console.log nome? O que que vocês acham que vai acontecer? É para ele mostrar os dois nomes. Os dois nomes? Alguém quer dar mais um Não, chute? o último. Eu acho Na que ele vai prática, mostrar é para ser Fabrício. é para ele Ele mostra mostrar o o último. let. Só que dependendo de como seja o navegador, ele vai dar uma interpretação automática de que ele vai ler também esse nome. Não, na verdade é variável, então quando ele atribuiu o nome Fabrício à variável e mudou depois, fica o último nome. Ó, muitas opiniões. Então, Porque ele atribuiu depois, ele fez uma alteração da variável. pessoal, acho que já está testando aí, ó. Eu vou rodar o Node, ó, exibir o Edson, tá vendo? Por quê? Como eu disse, a variável é uma caixinha que guarda algum dado lá dentro. Então, se a gente pode ir lá e alterar esse dado. A qualquer momento eu posso ir lá e alterar o dado que está lá dentro. Se eu coloco o const aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Vou mostrar só o Fabrício. Se você colocar o const, Até erro, ele não? não pode ser reatribuído. Ou ele vai dar erro, ou ele vai continuar como Fabrício. É isso aí. Aí ele vai me dar um erro, tá vendo? Por quê? Porque ele já falou, opa, o const já tem um valor. Então eu não posso alterar. E qual o momento que a gente usa const e qual o momento que a gente usa let? Alguém quer? Const é para ele Quando não o valor ser vai ser alterado variável. em nenhuma questão do código. E o let é para você poder mudar o valor da variável num if, num for, para ele poder ter uma reatribuição dentro de um for each, alguma coisa do tipo. Sim, sim. Isso é verdade. Mas em qual momento que você vai usar o const e qual momento que você vai usar o let? Alguém sabe? Vou marcar tudo de uma vez. É muito ampla essa pergunta, né? A gente usa o let quando o valor puder ser mudado e o const quando ele não puder ser mudado? Isso. Tá? Mas assim, ó, não tem uma regra dizendo se você usa let ou se usa const, tá? Não tem algo, não, performático, não tem nada disso. É a mesma coisa, só que um pode ser alterado e o outro não. Eu, como programador, eu tento colocar tudo como const, tá? Por que que eu tento colocar tudo como const? Porque eu já caí na pegadinha de ter uma variável, tipo assim, nome 1, tá? É um let. E aí o nome 1 tá guardando Fabrício. Aí, em algum momento do meu código, tô lá programando, tananã, tananã, lá embaixo, eu já nem tô vendo aquela variável mais. E aí eu coloco o let, nome, não, eu vou ter duas variáveis, né? Na verdade, nome 1, e aí eu quero atribuir o valor minha variável nome 2. Pensa que eu criei nome 2. Mas sem querer, eu coloquei nome 1 e fui retribuir um novo valor para ela. E aí, quando eu vou exibir, eu exibo o nome 1. Sei lá, de alguma lógica, enfim. O que acontece? Eu
provoquei um erro na aplicação, porque o nome 1 tinha que ser Fabrício sempre. E sem querer, em algum momento do código, e isso acontece muito, tá, turma? Principalmente quando você está digitando, você está focado ali, você acaba digitando sem querer, reatribui um valor a uma variável que ela não deveria ter esse valor retribuído, entendeu? Isso aí é muito bom, professor, quando a gente vai pegar o código dos outros. Sim, bem isso. Quando você está pegando um código que você não conhece, sim. E também tem o fato de que, colocando isso, fica mais fácil para os hackers, né? Pegar essas variáveis e alterar os valores, né? Isso aí também. Se o cara pegar ali conseguir acessar alguma coisa do código-fonte, ele vai conseguir retribuir o valor da variável. E aí pode ser uma pequena dor de cabeça. Então, eu sempre, tá? Eu sempre tento colocar const. Por que que aqui em cima eu não coloquei? Porque aqui eu posso brincar, eu posso vir aqui alterar o valor. Poderia ser const também, aqui nesses dois, e o resultado poderia ser const, porque ele já está inicializado. Aqui tudo poderia ser const nesse exemplo, pensando bem, tá? Mas eu vou deixar como let aqui para o pessoal ver que não tem diferença. Acho que o Mike levantou a mão. Pode Oi, falar. tinha uma dúvida. Sim. A gente vai usar input, por exemplo, se eu quisesse que o usuário colocasse esse valor, o peso e a altura, ou então o Fahrenheit e tal, tem alguma forma de input, alguma coisa assim que o usuário digitaria no terminal? Não sei. Olha, no JavaScript assim puro, você ia precisar de alguma biblioteca, alguma extensão. A gente vai usar o input sim, mas é um pouco mais para frente nas aulas que a gente vai envolver com web, tá? Com formulário, essas coisas aí. A gente vai pegar o input ali sim. Ah, entendi. Valeu. Bem? Beleza, então vamos lá. Então a gente tem o nosso Fahrenheit e aí o nosso Celsius aqui. Eu vou pegar esse cara, essa forma toda aqui, eu vou jogar para cá. Tá? 1.8. E aqui, em vez de COF, eu vou colocar o Fahrenheit. E aí, ó, vou ver aqui, console.log Celsius. Eu acho que o pessoal tá adiantado aí, eu acho que já fizeram até essa conta aqui já. E aí, turma, ó, um comandinho legal para o terminal. Ah, tá cheio de coisa aqui no terminal. Eu tenho o costume de fazer é segurar o Ctrl L, tá? Que ele vai dar um espaço. Não vai dar um espaço não, ele vai limpar tudo que tá no terminal. E aí eu gosto de fazer isso para resetar, beleza? E aí, ó, quando eu rodar, ele me deu menos 12.22222.1. Tá? Então, 10 Fahrenheit é igual a menos 12 graus. Se a gente for lá no Google, Fahrenheit para Celsius. Então, prova aqui, ó. 10 graus Fahrenheit é menos 12.222. Beleza? Então, assim, como eu disse, muitas pessoas têm medo de trabalhar com programação, eu não sou bom em matemática. Ó, não se preocupem com matemática. Você tem que ser bom só em prestar atenção na fórmula e colocar ela no papel. Fazendo isso, vai embora. Porém, tá, talvez se você trabalhar em algum projeto que você vai fazer em algum laboratório de pesquisa, matemática, alguma coisa aí, tem que ser bom de matemática, tá? Mas na maioria das áreas não tem isso, tá bem? Lucas. Professor, só para fazer um teste mesmo. Eu ia fazer Sim. aqui no meu computador, mas eu acho que é até bom para a turma. Se eu colocar o Fahrenheit como let ali e depois usar ele na const Celsius, não vai alterar nada, né? Nada. Provavelmente. Nada. Ó. Tá, e aí tenta atribuir o valor de... Só declara Fahrenheit e depois coloca embaixo Fahrenheit igual a 20, talvez. Só para atribuir depois. Assim? Ó. Fahrenheit igual a 20. Isso. Ó, é Vai gerar o legal. mesmo resultado, né? Não vai gerar porque eu tinha colocado 10, aí ele vai para o menos 6, né? Sim. Claro, é claro. Mas pode colocar 10 de novo para ver que vai o Tá. mesmo resultado. E aí, ó. É o mesmo resultado, tá vendo? Sim. Mas, cara, é muito legal. Muito legal isso de ficar de... Aí se eu mudar os valores, mudar a ordem, alguma coisa. E se eu coloco assim, ó. 10 em string. Na última aula a gente viu que string com número virava string. Certo?
E agora, se eu rodar? Eu acho que não vai funcionar. Ó. Outras formas. O que acontece? O JavaScript tem um negocinho, que eu esqueci o nome dele, que ele vai pegar e vai tentar converter para o mais próximo que tem, entendeu? Então ele sabe que isso aqui é uma fórmula matemática. E nesse caso aqui vai funcionar. Eu tô entendendo as coisas. Tá. É a questão de igualdade, professor. Tu tem que utilizar aí, no caso, seria os três iguais, não para ele ser exatamente igual, se ele, no caso aí, ele está ignorando se ele é um string. Sim, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas eu esqueci o nome agora, eu peço desculpa, na próxima aula que eu trago, que o JavaScript ele tenta converter esse cara aqui para o mais próximo que tem. Como ele sabe que esse aqui, a maioria é números, então ele vai fazer essa conversão automática, mas isso aqui é um perigo, tá? Porque assim, se eu colocar um A aqui, ó, e for rodar, ele me dá um NaN. Entendeu? Por quê? Isso aqui não é número mais. O JavaScript vai tentar converter esse cara aqui para número, certo? Ele falou, mas espera aí, tem um A aqui. E A não é número. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. O Edson. Sim. O João está falando que o terminal dele não está abrindo com Fish, e sim com PowerShell. Não tem problema. Que assim, ó, o Fish é um terminal que eu uso, tá? Se eu trocar ele aqui, ó. Eu não vou conseguir trocar agora porque o Zoom tá bem na minha frente, turma. Ó, vou colocar o Bash, tá? Para quem viu da última aula, o Bash é o terminal que a gente baixou lá do Git, tá? E aí, ó. Opa. Download, aula 2. Deu erro. Por que que deu erro? Eu não coloquei JS. O arquivo tá errado, professor. O nome do arquivo. Tá errado. Isso. E aí? Voltou a funcionar, tá vendo? Então, turma, questão de terminal é gosto. Então, sim, cada um usa o que achar melhor. Tem alguns terminais que vai ter mais usabilidade, enfim, alguns vai ser mais complexo. Então, eu tinha um cara que trabalhava comigo, que ele tinha um terminal que parecia o Matrix, sabe? Quando começam os filmes, começa a descer aquelas letrinhas lá. Ele tinha um terminal daquilo. Ele gostava, eu começava a ficar tonto, mas enfim. Cada um do teu gosto, tá bem? Beleza? Turma, último exercíciozinho aqui, ó. Regra de 3. Todo mundo conhece a regra de 3? Eu sou o cara que faz regra de 3 para tudo, sendo bem sincero. Eu acho que a única coisa que eu levei da escola para os lugares de regra de 3, tá? Para quem não sabe o que é regra de 3. Imagina-se, ó, num cenário, o João tem 3 maçãs. E 3 maçãs equivale a 100%, né? Então, eu não tenho a situação aqui, tá, turma? Eu vou colocar laranja para não ter. 3 laranja. 3 laranja. A 100%. Beleza? E 2 laranjas? Seria quantos por cento? 33,3? Não, no caso seria uma laranja. 33,3. 2 laranjas seria 33,3. 66,6. Isso, 66,6, 66,66. Beleza? Só que nesse caso é simples, tá? Imagina que se, sei lá, 3.457 laranjas é igual a 100%. Quanto que seria 58? Agora fica um pouco mais difícil, né? E aí, por isso que eu gosto de regrinha de 3, cara. E a regrinha de 3 é assim. X é igual... Pera. Eu não sei mais. A fórmula. Mas eu sei fazer, eu não sei a fórmula. Então, assim, ó.
58, tá, para esse cara aqui. Eu não sei que situação eu posso colocar. Vou colocar um ponto. E aí, o X que vai embaixo do 58 seria 100, tá? Então, esse número aqui é 100%. Eu posso até alterar isso aqui, né? Eu fiz errado, tá vendo? Tanto tempo. E aí multiplica o cruzado, né? E aí a gente sabe quanto vai ser a porcentagem. Olha lá, já resolveram o problema também, tá? Então, turma, é bem simples, ó. Resultado, vou fazer aqui, ó. Conste, resultado vai ser 58 dividido por 100. Ó, tá me dando erro aqui, porque nesse arquivo já tem um cara chamado resultado. Tá vendo? Então, eu vou colocar resultado 1 vezes esse valorzinho aqui, ó. Certo? Cadê os matemáticos aí? Ó? O Matheus deu a fórmula ali. Não é querendo ser chato, não, mas era bom uma variável, só para essa constante, né? Bora lá. Então, vamos lá. Conche laranjas. 58 vezes 100, não? A fórmula? Dividido por 3.407. Agora você apertou. Será? Ação cruzada. É cruzada, né? Aí, tá certo. Todo mundo atento aí, ó. Conche. Eu acho que não ia mudar. A ordem dos fatores não altera o resultado. Mas depois tenta, professor, fazer alternando. Quando terminar aí vezes 100, bota dividido e multiplica no outro. Uhum. E aí, ó. Se fosse só multiplicação, acho que não daria nada não, mas como tem diferença de operadores, eu acho que dá diferença sim. Se eu não me engano, tem a multiplicação ela tem prioridade. É a multiplicação e a divisão em cima da subtração. É algo assim, tem prioridade a multiplicação. Tem todo um joguinho ali, né? E o JavaScript respeita essa prioridade, mas por hora a gente vai colocar entre parênteses aqui. Vamos tentar assim, ó. Console.log. Vamos brincar um pouquinho assim. E aí, ó. E aqui eu vou substituir. Certo? Resultado 2. E eu acho que o meu resultado tá certo, né? Dá muita diferença. Dá, não dá? O resultado correto é o primeiro, o resultado 2. Uhum. O de baixo não pode ser realizado, não. Exatamente. Ainda bem que corrigiram, eu tava invertendo os casos aqui. Tá, então, sei lá, a gente sabe que 58 laranjas equivale a 1,6%, beleza? E se eu aumento esse valor aqui para próximo de, sei lá, 2.500 laranjas. Eu vou tirar esse cara aqui, ó. E vou rodar. Dá 72%. Se eu coloco esse valor todo aqui, tá sempre, tá pegando os céus aqui. Beleza? Deu 100%. Galera, até aqui, alguém tá com alguma dúvida? Tá conseguindo acompanhar? Tá tudo certo?
Ó, mamão com açúcar. Tá vendo? É bem tranquilinho. JavaScript, assim, esse começo aqui, turma, é bem tranquilo. Depois fica pior. Não, tô brincando. Assim, Professor, sim. só Vai uma piorar assim, coisa. viu? Ali no final do código, ou melhor, quando o senhor está rodando o código, ele está retornando o valor 100, certo? Uhum. Como é que eu faria, por exemplo, se eu quisesse colocar algum valor constante antes do 100 para o final do código? Tipo assim, aqui tá meu nome e aqui tá o valor 100. Você fala antes aqui? Isso. Ó, é pelo console.log, tá? Ó, se eu coloco outro console.log aqui antes dele, eu vou colocar 4.300 aqui. Seria essa aqui a tua dúvida? Ó, Quase. Por exemplo, ali a gente tem a questão que está trabalhando com laranjas, certo? sim. E aí, por exemplo, vamos supor que eu quero retornar no final do código, por exemplo, de fato a resposta. Ah, entendi. Tipo assim, ó. Ele quer colocar uma string concatenando com o código. Nesse caso aqui do console.log, a gente pode fazer isso aqui, ó. Tem Era essa palavra que eu não estava lembrando, concatenar. Obrigado. o resultado é. Nesse caso, ó, tá vendo? O console.log, a gente consegue pôr uma frase antes de exibir o resultado, entendeu? Claro, O Edson, essa é, sim. o Guilherme perguntou o seguinte: meu código no VS Code, quando eu salvo, ele some com os pontos e vírgula. Mas o código ainda funciona, é normal? Ó, um bom ponto, tá? Que assim, turma, o JavaScript comparado com outras linguagens, eu não sei se todos teve acesso com outras linguagens como Java, C Sharp, C++, enfim, elas são fortemente tipadas, tá? O que que é fortemente tipadas? Elas têm tipos. Aqui, ó, eu declarei minha variável laranjas com um número. Deixa eu criar uma aqui embaixo, tipo assim, ó, let tipo string. Aqui eu coloquei um texto. Só que eu posso vir aqui, ó, tipo string e colocar um valor. Nesse momento aqui, o JavaScript não vai reclamar, falar, beleza, você alterou o valor e alterou o tipo, né? Porque essa variável passa a ser do valor, ó, então quando eu passo o mouse aqui em cima, tá string, e aqui embaixo, ó, ela tá string, mas está recebendo número, e o JavaScript não vai ligar com isso, o JavaScript não importa essas coisas. Em outras linguagens, você não pode fazer isso aqui, ó. Você não pode declarar uma variável como string e depois passar um número para ela. Ele daria erro, tá? A gente vai ver no TypeScript mais para frente no curso que o TypeScript é um cara que traz a tipagem para o JavaScript, tá? É JavaScript com umas coisinhas a mais, só isso, não muda nada. E aí, nessas mesmas linguagens, você não pode terminar uma instrução e sem pôr ponto e vírgula, tá? O que que é uma instrução? Você vai dizer que no momento do seu código acaba aquele trecho. Então, aqui, ó, coloquei const resultado e aqui no final coloquei ponto e vírgula. Se fosse no Java, eu não tivesse colocado ponto e vírgula, o próximo código que viesse, que seria esse cara aqui, ó, ele ia executar isso aqui tudo junto, tá? E dependendo do que vai executar, ele quebra. Então, é normal colocar ponto e vírgula. Para o JavaScript faz diferença, se coloca ponto e vírgula assim, não. Eu tenho o costume de pôr ponto e vírgula, mas às vezes eu esqueço de colocar o ponto e vírgula. Se a gente for ver aqui, ó. Tá com tudo ponto e vírgula, mas eu coloco, mas geralmente às vezes eu esqueço também, tá? Então, indiferente isso, no JavaScript. No JavaScript não é obrigado a utilizar ponto e vírgula, é mais convenção. Isso aí. Em outras linguagens, é necessário você colocar o ponto e vírgula. Por que que eu coloco? Por costume. E se eu for para outra linguagem, isso não vai ser uma dor de cabeça, tá? Não evita erros, Leonardo. Tá? Muitas pessoas falam que sempre coloca ponto e vírgula, porque no final do JavaScript coloca ponto e vírgula. Não evita erros, vai ser a mesma coisa para o JavaScript. Eu coloco por costume, tá bem? Beleza, turma? Até aqui Beleza, tudo certo? Tudo tranquilo? tudo. Agora eles querem Beleza. saber o resultado ali das laranjas ali. É claro, eu apaguei. Aqui, ó.
O Python eu acho que também não necessita de ponto e vírgula, né? Ele também consegue ler o código sem finalizar a linha, não consegue? Sim, sim. Só que o Python, ele tem um negócio que o JavaScript não tem, que é a indentação. Tipo assim, se o meu código tá assim, ó, no Python, ele vai entender que esse espaço aqui também faz parte do código, né? Para o JavaScript, vai rodar normal. Dependendo do que você vai fazer no Python, esse espacinho aqui ele vai entender como parte do código e pode dar erro. Eu esqueci o termo certo, tá? Mas cada linguagem, tá? No geral, quando você aprende uma linguagem nova, aprendeu a programar, quando você vai para outra linguagem, você vai dizer que é a mesma coisa. Vai ter variáveis, vai ter funções, vai ter isso, aquilo. No geral é igual. Só que cada linguagem tem umas pequenas particularidades que talvez demore um pouco para pegar, mas de resto é tudo igual, tá? O Leonardo está perguntando por que que o Python não usa chaves. Por causa da indentação. Quando a gente coloca a indentação, a gente substitui as chaves. A Ana quer saber onde é que ela encontra a primeira aula no YouTube. Eu acho que é lá no canal, né, do Mac Tá no canal School. da escola. Canal da escola mesmo. O Janão colocou o link lá no grupo. E quando ele colocar essa aula, ele vai colocar o link lá de novo, tá? A Maria Luísa já mandou o link no YouTube É? também, já aí no chat. Ah, beleza. Eu acho que o Edilberto levantou a mão. Eu não quero ser chato, mas é porque assim, tem um pessoal que tá mais novato, que eles não entendem muito, aí a gente vai pegando e vai utilizando outras informações como Python e tal, e vai misturar mais ainda a cabeça do pessoal. Seria bom que essas dúvidas a gente deixasse assim um pouco para depois, porque senão vai embaralhar mais ainda a cabeça de quem está começando. É legal. Por isso que eu tento sempre, né, dar uma pincelada só, não entrar fundo na linguagem em si. Mas é porque tem muita gente que também já teve um conhecimento com outra linguagem na faculdade, em algum curso. E aí, às vezes também até simplifica, né? Aí, se alguém tiver uma dúvida mais elaborada, também aqui, é só levantar a mão, não tem problema. Renato, já já eu mando a lista de chamada, mas já tá aí no chat, tá bem? Galera, vamos fazer uma pausa de 5 minutos rapidinho e a gente já volta, né? Tomar aquele cafezinho, ir Só no tirar uma banheiro. dúvida. Sim. Na aula passada eu assisti ela até às 9 horas, eu tive que sair, eu acho que não tinha tido a lista ainda. Ó, Eu a tinha gente até botado a coloca. mensagem no chat. Eu Sim. coloquei. É que a gente coloca a lista no começo e no fim da aula. Se tu não conseguiu pegar a lista da aula passada, conversa com o Max lá no grupo, que ele vê o que ele pode fazer de te passar a lista de novo, tá bem? Daquela aula. Tranquilo. Beleza? Já passou a lista hoje? Eu procurei aqui no chat, não tá não. Passei. Não Ó, vou fazer passou. assim, ó. Eu vou passar a lista de novo, então. E aí, a gente dá uma pequena pausa e a gente volta, beleza? Professor, no Sim. caso, quem já preencheu a lista não precisa preencher a que você vai mandar agora ou a no final, no caso, né? Não, não precisa. Entendi. Beleza. Só que eu disse no último antes da pausa. Beleza. Eu vou deixar aqui sim, ó. Todos os exercícios. Belezinha? A gente já volta já, turma. Rapidinho. Até já. Always waiting, wherever. Eita, está aberto o negócio.
Opa, galera, já tô na área já. Não, Opa! a gente fez uma pausa aqui rapidinho para o pessoal ir no banheiro. Beleza. Tá todo mundo bem aí? Tudo. Galera, é importante nessas aulas, tá? Que assim, quem tiver dúvidas, tirem todas, manda no chat, abre o microfone aí, levanta a mão, tá bem? Assim, a gente está aqui para isso, esse momento aqui é para a gente tirar essas dúvidas, tá? Professor, me tira uma dúvida, por gentileza. A gente estava falando da questão do ponto e vírgula. Sim. Em relação a digitar o código maiúsculo ou minúsculo, se não for algo que, por exemplo, se tiver algum resultado e tudo mais, afeta o código de alguma forma eu utilizar a letra maiúscula ou minúscula? Existe uma convenção? É tudo minúsculo, tudo maiúsculo? Como é que funciona isso? Ó, assim, para o JavaScript é indiferente você escrever o código com letra maiúscula ou letra minúscula, tá bem? Ele não liga. Mas, igual tu falou, por convenção, tem algumas formas de se escrever código, tá? E essas formas têm os seus nomes, tá? Tem gente que você pode construir uma variável, quando você faz uma const, uma variável, você não pode começar com número, tá? Você não pode começar com acento especial. Mas você pode começar com um underscore. Nem com underscore, você tem que começar com letras mesmo. E o underscore. Você pode colocar, separar, tipo assim, que no caso tem laranjas que eu tenho, não da minha variável, certo? Eu poderia vir aqui, ó. Laranjas que eu tenho. Em vez de separar, eu coloco o underline. Boa noite aí a todos. Boa noite. Tá, eu posso fazer esse tipo de separação, não tem problema. Eu posso colocar número, enfim, número depois da primeira letra. A variável sempre tem que começar com uma letra, tá? O que acontece? No JavaScript tem uma convenção que quando uma variável é grande, ela tem um nome composto ou alguma coisa igual nesse caso aqui, é que a gente coloque sempre onde vai começar a palavra, né, outra palavra, com a letra maiúscula, tá bem? Mas, enfim, você pode escrever tudo de letra maiúscula, não tem problema. Em alguns casos, tá? A gente vai ver no curso que a gente usa letra maiúsculas, todas maiúsculas assim, separada por underline. Tá? Isso aqui a gente coloca como constantes globais, tá? Mas isso é mais um jeito visualmente de quando a pessoa que está olhando o código TDA, esse aqui é uma constante que eu vou usar em vários lugares, tá? Em vários arquivos diferentes. Mas, no geral, não tem problema. Edbelto. É só para aproveitar e dizer que isso talvez não, nem é só no JavaScript, em todas as linguagens que a pessoa for fazer, esse lance do espaçamento ser substituído pela primeira letra maiúscula é até uma boa prática para quem está tentando arrumar um emprego, alguma coisa assim, vai demonstrar um pouco de domínio do código. Tá. Assim, ó, o código em si, galera, é algo livre, tá? Não tem certo e errado, enfim. Ele vai executar aquilo que está digitado ali, mas o computador não faz questão, isso aqui tá certo, isso aqui tá... Claro que tem algumas coisinhas que ele dá uns alertas, mas no geral, ele passa. Porém, nas comunidades de desenvolvedores e tudo mais, eles começaram a fazer guias de boas práticas, tá? E por que servem esses guias? É para outros programadores, quando entrarem no projeto, pensa assim, você está num projeto lá, que é pequeno, você começou só você começou a desenvolver, aí te chama outro programador. Isso que acontece nas empresas, né? Todo mundo sabe que entra e sai programadores, e isso tem um peso para a empresa do que esse ano. Que quando o cara entra no projeto, ele tem que entender o que está no projeto, como está escrito, o que está escrito. E isso, dependendo do projeto, leva de, sei lá, de 1 mês a 6 meses. Para o programador que entrou,
começar a criar coisas novas, entendeu? Primeiro ele vai ter que entender o que está lá e depois começa a criar coisas novas. Geralmente nas empresas, quando contrata um novo programador, ele vai dar manutenção no código, para depois ele começar a criar coisas novas. E quando você segue uma boas práticas, seja ela as da comunidade do JavaScript ou da empresa, fica fácil, porque assim, ele sabe que quando, nesse caso, uma variável que começa com uma letra maiúscula, a segunda palavra começa com uma letra maiúscula, ele sabe, então ele está usando o Can Sensitive, não é Can Sensitive. Aí, cara, hoje me deu um branco, mas enfim, quando você tem padrões, ele vai entender que quando ele entender essa primeira linha, sei lá, esse primeiro arquivo aqui, é assim que declara uma variável, é assim que declara uma constante, é assim que faz isso, faz aquilo. Quando ele for para outro arquivo, ele não vai precisar aprender de novo o que está ali, entendeu? Porque ele já, no primeiro arquivo, ele já entendeu e vai embora. Regras de boas práticas, é isso aí. Eu acho que tem todo o serviço praticamente, né? Gabriel, o certificado é de participação, tá bem? Vai contar horas, apenas isso. Tá. Que é isso, regras que facilitam a leitura do código, tá? Porque assim, um código mal escrito, a pessoa também perde muito tempo lendo o que está escrito no código, tá? Que tá em tela mesmo, assim. Isso aqui é uma variável, mas o que é essa variável? Aqui no caso eu já achei algo que está errado, ó. Tá vendo aqui, ó? 100%. Não parece que é uma palavra só? Tá? Eu vacilei aqui, ó. Tinha que ser assim, ó. 100%. Porque quem for ler já vai entender que é uma frase salva na variável, entendeu? Isso acontece bastante. Muita questão também de hábito da pessoa, né? Como ela quer que seja, né? Some também. Tem isso também, tem hábito, Aqui na Imagine, alguns alunos entraram no Mercado Livre pelo Bootcamp, sabe? Que eles fazem ali para contratar quem está entrando na área, júniors, enfim. E aí eles gostam de treinar, né? Para ter porque todo mundo vai ter um vício na programação. Então, se todo mundo tiver o mesmo vício, fica mais fácil para outras pessoas dar manutenção, entendeu? Aí eles passam isso também bem rigorosamente. Mike. Oi, falando sobre regras, essas regras, né, sobre a programação, eu Sim. queria saber se mesmo uma empresa brasileira, se é comum utilizar as variáveis e outras coisas do código em inglês ou em português, ou tanto faz. Olha, desculpa, pode continuar, te cortei. Tipo assim, é uma boa prática utilizar em inglês as variáveis, sabe? Alguma coisa do tipo assim. Ser bem sincero, tá? Vai depender de empresa para empresa. Tem empresas que eu sei como Itaú, o Banco do Brasil, eles usam tudo em português, tá? Porque fica fácil para quando entrar um desenvolvedor entender, porque é a nossa primeira língua, então, né, fica mais tranquilo. Mas eu conheço empresas que fazem tudo em inglês. Então, isso vai muito de empresa para empresa. Eu, quando vou fazer um projeto meu à parte, mesmo não sabendo muito inglês, eu tento colocar em inglês para ir forçando. No caso aqui, eu coloquei porque eu quero que vocês entendam um código mais simples, tá? Não fique lendo ou algo do tipo. Eu quero que tenha mais percepção do código, tá? Mas em projetos pessoais meio, eu coloco em inglês porque vou treinar, né? E assim, turma, sendo bem sério, hoje aqui no Brasil, tem um salário X, todo mundo sabe a média de um desenvolvedor aqui, tranquilo, só pesquisar no Google, a faixa etária e tudo mais. Mas já pensou ganhar em dólar? Tipo, empresas pagam $5.000 tranquilamente para um programador. Aí um programador sênior não, pleno, júnior, eu já vi pagar $3.000, $2.000, aí você multiplica por 5, tá? Então, quanto mais próximo do inglês, melhor, né? É nessa hora que o brasileiro quer que o dólar dispare, né, professor? É nessa hora que o brasileiro quer que o dólar dispare, isso é verdade. Porque, assim, muitas empresas, eu estava até lendo uns artigos, que vai lá um programador nos Estados Unidos. O programador sabe o custo lá, sabe tudo.
Então, eles vão juntar e vão pedir um salário, $7.000, né? Um exemplo. Aí a empresa fala, se eu dar $3.000 para um programador no Brasil, eu posso contratar dois por $7.000, entendeu? E pro cara que mora aqui no Brasil, cara, imagina você ganhar, sei lá, $5.000 por mês, E é bem isso mesmo. não é? É mais barato para a empresa, né? Então, sempre vai existir muita vaga. É mais barato para a empresa e bom pro cara, porque o cara não ia ganhar um salário de $5.000 aqui no Brasil, assim, sendo, sei E lá, outra que eles vão, tipo, dizer assim, nós estamos pagando mão de obra escrava lá no Brasil, $5.000, e a galera ri, porque eles não acreditam, e a gente morrendo de feliz porque tá ganhando $5.000 aqui. é, é bem isso, tá, turma? Então, assim, é o que eu tento, dependendo. Claro que tem algumas empresas que você vai entrar que ela vai documentar o código. Ó, esse código tem que ter assim, 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 assado. É normal. Então, tem que ter esse poder de se adaptar ali, entendeu? Mas não é nada tão brusco assim que, nossa. E eu estava vendo também, Edson, que o inglês do brasileiro ele é mais compreendido, ele é melhor compreendido pelos americanos do que o inglês de indiano, entende? Sim, de outros lugares, eu vi isso também. De outros lugares. Então, eles gostam muito de um brasileiro, entendeu? Ó, eu sou professor de inglês e posso confirmar essa informação, hein? Não é? E, enfim, Fora que então, brasileiro é trabalhador, né, cara? Americano gosta muito de alguém trabalhador. gosta da gambiarra que os caras fazem, né? Também. Eu tenho um amigo meu que mora na França, e aí ele é programador lá. E aí ele diz que tá lá na empresa, deu algum problema no código, alguma coisa assim. O que que os caras fazem? Liga para a Microsoft, liga. Sim, porque você pode ligar para ter um suporte, né? E aí, dependendo do caso, o cara vai até embora, porque ele não vai resolver naquele dia. Aí ele fala que os brasileiros tá lá, soa a camisa, se vira, faz a gambiarra famosa. E aí os caras gostam disso, né? Porque assim, é nosso convívio no dia a dia. Mas enfim, turma. Então, beleza. A gente já deixou esse cara aqui de lado. Vamos para um assunto um Ô, pouco mais Edson, novo. Sim. só para corrigir, para que os alunos não façam errado, ali no resultados 2 lá embaixo, lá, tu tem que mudar a tua variável, que tu mudou lá 100% com o camel case, só Ah, replicar. tá. Isso. Aqui, né? Isso. Aí. Beleza. Turma, vamos passar um pouquinho. Esse aqui eu vou renomear esse arquivo aqui, tá? Eu vou colocar aula 1, exercício. E agora a gente vai colocar aula 2. Aula 2.js. É muito importante o nome do arquivo ser .js no final, tá, turma? Eu acho que eu tenho S58. Tá. Pode ser com acentuação, ou vocês devem muito no lugar, em vez o E com acentuação, em programação, ser um E e H, tá? Isso aqui é de costume, mas pode ser uma concentração. E aqui, ó. Oi? O Kleberson perguntou o seguinte: o uso do ponto e vírgula é obrigatório ou entra na convenção? Entra na convenção. Bem, bem legal. Porque, assim, dependendo da empresa, vai exigir que é obrigatório. Dependendo da empresa, tá nem aí. Ele não é obrigatório, tá? Sem ponto e vírgula com ponto e vírgula vai funcionar o código do mesmo jeito. Mas vale muito a pena você pegar o hábito do ponto e vírgula. Eu prefiro, eu gosto. Não sou bem sincero, tá? Turma, até agora a gente já viu variáveis, operadores matemáticos. Agora a gente vai ver os caras, que são os operadores de igualdade. Vocês lembram que eu falei que a gente pode fazer isso aqui, ó? Eu criei um arquivo novo, tá bem? Eu posso vir fazer assim, ó. Const valor A é igual a 10. E aí const valor B é igual a 10. Vocês lembram? Aí eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Const resultado igual ao valor A mais valor B. Abri o terminal, vou rodar a aula 2. Opa, não coloquei o console.log.
Ó, deu 10 e 10, tá vendo? O que aconteceu? No exercício, quando a gente rodou, esse cara aqui a gente colocou uma string, foi aqui no porcentagem, não foi? Eu não lembro agora. Foi aqui no Fahrenheit. Eu coloquei, entre aspas, ele foi e me exibiu a conta comum, tá? Por quê? O que acontece aqui? Como eu disse, o JavaScript, ele tem um motorzinho que ele vai tentar converter a conversão mais simples para ele, tá? Para ele não gastar processamento. E nessa conversão aqui, mais simples para ele é transformar tudo em string, tá? Então tem muito perigo quando você vai trabalhar com string. E aqui é aquele negócio. Se eu colocar um A aqui, ó, e salvar, ele converteu como string, ele nem fez a conta, tá vendo? Então, assim, muito cuidado com o JavaScript, tá? Quando você vai trabalhar com nomes e letras. Mas beleza. Pensa assim, isso aqui funcionou, tá? Como é que eu vou comparar esses valores? Como é que eu sei que esse valor A é igual ao valor B? Alguém já trabalhou com comparações? A matemática a gente tem, maior que, menor que, igual a tal, enfim, diferente, tudo mais, tá? Aqui só em C. É bem parecido com C, tá, João Vitor? Aqui, ó, a gente tem alguns operadores, eu vou passar aqui para vocês já, de cara, que é aqui, ó. Que vai ser esse cara aqui é o maior que. Esse cara aqui é o menor que. Esse aqui. Eu vou colocar um espacinho aqui. Não vai dar certo. Deixa eu alterar um negócio aqui. Eu tô mexendo no meu VS Code aqui, tá, turma? Isso aqui. Tá, ignora essa parte aqui, tá, turma? Porque eu tenho uma fontinha um pouquinho esterilizada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Maior ou igual. Menor ou igual. Certo? Isso aqui a gente tem na matemática, beleza? E aqui a gente pode comparar. Se eu vir aqui, ó, e fazer isso aqui, vou colocar 10, 9, e fizer esse carinha aqui, ó, o maior que, e dar um console.log no resultado, o que vai ser exibido aqui, galera? Alguém quer dar um palpite? True ou false? No caso seria true. Isso. No caso seria true. Vai cair nas variáveis booleanas, ó. True. Tá vendo? Então, valor A é maior que B, certo? Pela essa listinha. E aí, o igual é esse caso aqui, ó. Beleza? Então, se eu coloco assim, ó. Deu falso. Por que deu falso? Porque 10... Isso, não são iguais. Ó, e um bom ponto. 2 iguais juntinhos, assim, ó, eles são juntinhos. Não é atribuição. Quando é só um, aqui é um caso bem legal. Quando é um, eu estou pegando esses dois caras e atribuindo aqui. Quando é dois, assim, juntos, quer dizer que é para comparar, isso no caso é igual, enfim, esses dois aqui é para ser igual. Mas eu posso combinar, tipo, esse maior ou igual, tá vendo? Deu true, por quê? O valor A é 10. O valor B é 10. O A é maior que 10? 10 é maior que 10? Não. Mas são iguais, entendeu? Se eu não coloco assim, ó, dá falso. Porque ele vai comparar. O valor A é 10. 10 é maior que o valor B, e o valor
B é 10. Não é, são iguais. Então, ele retorna falso, tá bem? Então, a gente tem essas comparações que elas retornam esses valores, se é true e falso. A gente viu lá na aula passada, que é os nossos amigos booleanos, né? Deixa eu ver se eles têm aqui. Ah, tá só os operadores matemáticos. Depois eu vou colocar os booleanos aqui. Que é, esses caras fazem essas comparações, beleza? E aí, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Valor A é igual ao valor B, ó, os dois têm 10, certo? São iguais, beleza? Ó, mas nesse caso aqui, turma, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho False. Ó, temos um false. Que o tipo de dado é diferente. O Alessandro falou igual. O Edson, Sim. o Rafael perguntou o que significa os 3 iguais, o estritamente igual lá. Ah, a gente vai chegar lá. A gente chega lá. Pera aí, Rafael. A gente vai chegar lá. Tá. Tem que dar um suspense. Se eu rodar esse cara aqui, ó, eu vou limpar o terminal. Ó, ele me deu um true. Por quê? 10 é igual a 10. Mas vocês lembram que eu falei que o JavaScript tem aquele motorzinho que ele vai tentar converter as coisas mais simples para ele? Que a gente não pode confiar nessa conversão? Tá? Se eu vir aqui nesse 10 e coloco um A aqui, ó, ele vai me retornar um falso, porque tentou converter esses dois caras aqui e não conseguiu. Tá? Então a gente tem isso. E aí, como é que eu sei que quando esse 10 aqui é diferente desse 10? Porque um é número, outro é string, é texto. São 3 iguais, tá? Porque os 3 iguais, eles vão comparar os valores, tá? E vai comparar o tipo. Então, para ser igual, os dois têm que ser número. Ó, se eu rodo aqui, ó, deu falso. Se eu tiro um igual, deu true, verdadeiro, tá? Então, assim, comparações. Eu sempre recomendo colocar 3 iguais, tá? Para a gente ter certeza absoluta se aquilo é igual até no tipo. Porque se eu quero comparar os valores, eu quero comparar tudo. Ó, vou até copiar esse aqui do Rafael, que é top. Beleza? Atribuição é igual, 2 iguais é a comparação, 3 iguais é a comparação de valor e de tipo. Beleza, galera? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Igual valor e tipo. E aí, para chegar nesse nível aqui, a gente pode brincar um pouquinho. Então, esse cara aqui eu vou colocar 10. Vou salvar. Vou rodar. Deu true. 2 iguais. Vou rodar. Deu true. E mais, tá? Ele também faz comparação não só de números, tá? Nesse caso aqui, ó. Deu true, tá bem? E aí, se eu tiro um i aqui, o que vai acontecer? Dá falso. Acho que vai dar falso. É isso aí. Por quê? Porque ele vai comparar se a frase é igual, entendeu? Então, para momentos de string, não tem muita diferença. A gente usa igual. Senhor, essa comparação aí seria de... Ele puxaria a quantidade de letras da frase ou a frase em si? Se você colocar um E minúsculo ali, ele... Assim, no caso, você fala. Não, ele vai dar falso. Por quê? Ele vai comparar bit a bit nesse caso, tá? Então, ele vai comparar letra a letra. Entendeu? Entendi. Beleza.
Letra, letra. Ah, e se você coloca um I maiúsculo, o que acontece? Dá Tá a falso. letra errada ali, professor. Colocou um U a mais, Ah, um coloquei N, na aqui, ó. verdade. Entendi. Entendeu? Nesse caso de string, ele vai pegar a letra, porque assim, ó, no computador, eu não sei se todo mundo sabe, por debaixo dos panos, o computador só enxerga isso aqui, ó. 0 e 1, entendeu? E nesse caso aqui, essa frase, deixa eu ver se eu... conversor de imagem. Isso aqui é bem legal. Eu vou escrever aqui, ó, Edson. Quando eu clicar em codificar, o computador vai entender isso aqui, ó. Entendeu? Então, isso aqui em 0, 0 e 1, o computador representa a palavra Edson. Se eu coloco o I, ó, esse cara aqui. Se eu coloco um I maiúsculo, ó, é esse cara aqui, ó. Entendeu que aqui já é diferente, ó? 0, 1, 1, 0, 0 e 1, 0 e 1. Entendeu? Então ele consegue entender essa variação. Número para ele não vai conseguir. Entendeu? Então, para string, tanto faz. Sim. E se eu quiser comparar a quantidade de letras com o length? Tem também o length. Ó, isso aqui é legal. Assim, ó. Beleza. Aqui tá minhas letrinhas bonitinhas. Aí, turma, algo que a gente vai ver um pouco mais para frente, que são objetos. O JavaScript, tudo é objeto no JavaScript. Então, se eu pego aqui meu valor A, tá? E coloco um ponto, ó, tá vendo? Se eu coloquei A bem juntinho, ó. Vai aparecer isso aqui tudo, ó. Principalmente o que tá aí nessa caixinha, tem um dadinho roxo ali, tá? Isso aqui são os métodos que eu posso aplicar nessa variável, tá? A gente não chegou ainda, mas aqui a gente tem uns métodos e propriedades. A gente tem um length. O que esse length faz? Ele aqui, ó, se eu pegar, não, console.log, um valor.length, ele me retornou um número, ó, 19, que é o número de letras, tá? De letras que tem na minha string, entendeu? Então, ó, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É, tem 20 no caso. Não é para ter 20 aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Professor, 10, eu acho que o ponto 11, length, ele começa com 12, 1 mesmo. 13. Isso. Começa É, com 1. começa com 1. Porque assim, ó, galera, depois a gente vai ver isso para frente também. Geralmente, quando o JavaScript e as linguagens começam a contar, elas começam a contar do zero. O ponto length, ele começa a contar pelo 1. Tá? Mas assim, é uma informação que a gente não precisa entender agora. Se a gente vai entender que o ponto, quando a gente colocar o ponto length, ele vai pegar a quantidade de letras que tem na frase, entendeu? Então, se aqui eu troco esse I e coloco um M, e aí eu coloco aqui, ó, valor A, ponto length, é igual ao valor B, ponto length, o meu resultado, o que vai ser? Vai ser true, porque aqui ele não está comparando mais letrinha por letrinha, ele está comparando o tamanho da frase, entendeu? Começa com 1 é o ponto length. Esse carinha ponto length começa com 1. Em outros casos, a gente vai ver mais para frente, começa pelo 0, tá? Mas assim, ponto length começa pelo 1. E aí, turma, já aproveitando já também que a gente viu isso aqui, ó, eu posso vir aqui, só um exemplo bem rápido, tá? Quando a gente entrar em objeto, a gente vai ver. Eu posso clicar aqui, ó, e vir aqui colocar um short, tá? O que esse carinha aqui faz? Vocês lembram do console.log? É bem parecido, ó. Console.log, e a gente abre um parênteses e a gente coloca o resultado que a gente quer exibir. Esse carinha aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Só que quando eu colocar um 4 aqui, ó, vou botar const
é igual char, não console.log. E rodar. Lá, ele pegou a letra A. O que que é? Veio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí ele pegou A aqui, tá? Por hora, ele pegou A, mas a A não é a letra número 4, tá? Mas por hora a gente consegue pegar algumas letrinhas e aí eu explico para vocês o que acontece. Porque assim, ó, quando a gente for trabalhar com index, o assunto da próxima aula, a gente vai ver que começa do zero, tá? Nesse caso, o char@, ele começa do zero. Então, se vir aqui, ó, 0, 0, 1, 2, 3, 4. A letra A é o número 4, tá? Só para ter essa separação do que começa do 0 e do 1. Mas a gente vai entender na próxima aula, se não se preocupem, tá? No caso, o length, que é esse carinha aqui, começa pelo 1. Beleza? Teve um aluno que perguntou aqui, deixa eu só voltar. O Rafael, ele perguntou se o length tem a ver com o mesmo conceito de array. Tem, tá lá no array também. Esse cara faz parte lá do array também, beleza? E aí, turma, para a gente fechar com chave de ouro, tá? A gente comparou esses dois casos aqui. E quando eu quero ver se é diferente, como é que vocês veriam se é diferente? Alguém tem um palpite aí? Ó, é simples, hein? Eu usaria um if, professor, mas a gente ainda não chegou nessa etapa. Isso é verdade. Ó, Exclamação igual. Aí você bota um sinal de igualdade, né? E junto com como é, esse até o nome desse sinal junto com igual. Aí ele está perguntando se é diferente. É o exclamação e igual. Isso, aí ele vai cara dar aí. um false, um true. Aham. Mas assim, pela lógica, com isso aqui também a gente consegue ver se é igual ou não. Tá? Dependendo do caso, quando a gente vai entrar no if else, a gente consegue ver, não, se esse caso aqui for true, então não faça isso. A gente vai chegar lá e a gente volta nesse assunto aqui, tá? Mas pra gente, eu quero ver se é diferente. Tá? Eu posso vir aqui, ó, tirar um igual, outro igual e colocar um i. Aqui, vou deixar só os valores, tá bem? E aqui onde está o i, eu vou colocar um m. Tá? Turma, exclamação igual, tá? Juntinho, sem espaço. Quando eu rodo aqui, o que vai dar? Seu console log, professor, acho. Oi? Seu console.log. Todo mundo falando que vai dar true. É isso aí, turma. Por quê? Por que vai dar true nesse caso? Porque essa frase aqui é diferente da frase de baixo. Então, quando eu executo, ó, deu um true. Tá vendo? Se eu coloco um i aqui, o que acontece? Dá false, tá? Ó, vou ser bem sincero. Essa parte aqui, ó, desse cara aqui me quebrou de um tanto quando eu tava aprendendo. Porque esse aqui é o inverso. Ele vai inverter o que a gente acha que é certo. Tipo assim, ele vai pegar esse valor aqui é diferente desse valor, retorna true. Na minha cabeça tinha que retornar falso. Mas aí que tava o embaralhamento na minha cabeça, entendeu? Então, o Edilberto levanta a mão. Professor, eu fiquei na dúvida agora se nessa situação aí, o maior e o menor, o compilador iria representar como falso, de diferente. Tu fala assim, ó. Esse caso? Não, é menor e maior. Como assim? Tipo, menor e maior assim? Isso. Esse operador aqui não tem. Então é porque no JavaScript, ele não. Até porque o JavaScript conversa com o navegador, né? Ele deve ter a sua função assim, mas em outras linguagens ele funciona. No SQL ele funciona, né? Sim, é porque aí é é diferente. Ele tá dizendo que
o resultado é diferente do valor A, é diferente do valor B, aí ele está usando essa expressão aí diferente. Esse operador aqui não tem no JavaScript. Tá? Aí, para a gente ver se é diferente, é esse cara aqui, ó. É por isso que é legal estudar com a documentação do lado, né? Isso é fundamental. Até decorar tudo isso aí na cabeça é impossível. Então, tendo a documentação ali, bem fácil. E nesse caso aqui, turma, ó, o que que vai dar? Alguém quer arriscar? Aí vai dar true. Não, no caso aí vai dar false, porque eles realmente são iguais. Eles não são diferentes. É isso aí. Tá, por quê? Porque eles são iguais. Até esse momento. Mas se eu coloco outro igual aqui, ó, o que acontece? Aí é para ele dar false, porque aí você já tem três demonstrativos de verdadeiro ou falso. Então, ele quer saber se é string, se tem a mesma quantidade de binários e se tem o mesmo valor. Isso aí. Deu true. Por que que ele deu true? Porque ele vai comparar também se esse cara, tá, é diferente desse cara aqui. E porque eles têm os mesmos valores, mas um é número, outro é string, entendeu? A grosso modo falando, professor, é como comparar você com o Fabrício. Vocês dois são professores, porém o Fabrício faz a análise da gente aqui e você é quem dá aula. É mais ou menos isso aí. É isso aí. E nesse caso aqui, eu quero ver quem sabe. Eu acho que dá erro. Já quebrou aí já não vai. Estão atentos, viu? Aí. Não tem erro. É isso aí, turma. Dá erro nesse caso. Beleza? E aí, ó. A gente não viu esses caras aqui, né? Ainda maior ou igual, a gente pode fazer aqui. E aqui, o que que vai dar aqui? True. E se eu colocar mais um? Tá aí. False. Não funciona. Beleza? Sim, dá para usar sim, Rafael. A gente vai ver eles também, né? Que é o e, o ou, né? A gente tem esses dois caras aqui, tem esses caras aqui, dando um pequeno spoiler, tá vendo? Dá para a gente usar aqui também. Ó, o JavaScript, ele é uma linguagem muito paradigma, tá? Na verdade, o JavaScript não é o nome da linguagem, tá, galera? Na verdade, seria o certo, entre aspas, é se chamar ECMAScript. Mas por que que ele se tornou JavaScript? Porque quando lançava o Java, né, a linguagem Java estava lá no alto, assim, todo mundo estava falando e tudo mais, lançaram o JavaScript, eles tentaram apelidar essa linguagem de JavaScript para todo mundo pensar, nossa, é uma nova versão do Java, entendeu? Por isso que a JavaScript pegou e foi embora. Mas, na verdade, é ECMAScript, às vezes você ouviu falar de algum lugar por aí, tá bem? E aí, o que que o JavaScript fez? Ele foi pegando um pouquinho de cada linguagem, tá? Então ele é multiparadigma, tá? A gente vai, conforme a gente vai evoluindo no assunto e tudo mais, a gente vai ver que tem programação orientada a objeto, programação orientada a funções, programação orientada a eventos, enfim. O JavaScript é uma linguagem que ele sabe se encaixar muito bem nos lugares, sabe? Então, por isso que ficou muito, muito grande. E muitas pessoas que estão numa linguagem X conseguem entender muita coisa do JavaScript. Entendeu? Turma, dúvidas? Ó, novamente vou jogar o link da chamada. Se alguém não assinou a chamada, essa é a hora, tá? Quem já assinou não tem problema. Sem estresse. Beleza? Professor, Sim. posso fazer uma pergunta? Claro.
Nós vamos trabalhar nas próximas aulas o input do usuário. Sim, sim. A gente vai, assim, no primeiro projeto já a gente já vai ter acho que é no primeiro ou no segundo, que a gente vai trabalhar com um front-end primeiro, né? Então a gente vai pegar os dados do usuário, a gente vai tratar esses dados ali. Legal. Mas agora nesse curso, nesse pré-curso, ou depois de começar o curso real? Quando começar o curso, mas é que eu vou estudar, porque assim, vou ver se eu consigo trazer alguma coisa de input na próxima aula pra gente aqui. Ah, beleza, então. Beleza? Beleza. Licença, não, perdão. Sim. Para quem está na turma do Full Stack, a emenda do curso, ele vai iniciar do jeito que a gente está iniciando aqui com JavaScript ou vai ser algum outro conteúdo? Ó, o curso, o primeiro... Turma, desculpa. O curso, ele vai começar o primeiro projeto com HTML e CSS, que a gente não viu o que são as tecnologias para web, tá? Então, a gente vai fazer todo um site ali com HTML e CSS. Depois, a gente vai aplicar efeitos de responsividade no site. E aí, depois, a gente entra um pouco do JavaScript, tá? Então, a gente vai pegar, assim, do zero, sem tecnologia, entre aspas, tecnologia nenhuma, tá? Porque a gente vai ver sobre frameworks e outras coisas no futuro. E aí, então, do curso vai começar bem do zero mesmo. Do zero, como se fosse nos anos, sei lá, 2003, 2002. Daí a gente vai evoluindo pelas tecnologias. E aí, claro, nesse primeiro projeto o JavaScript já vai ficar para o final, tá bem? Dessa primeira etapa. Depois a gente vai partir para o React, que é um framework, enfim. A gente vai evoluindo conforme vai passando os projetos, tá bem? Obrigado. Acho que o Mike levantou a mão. Oi, eu tenho uma dúvida. Entre o valor A e o valor B ali que o senhor colocou, esse seria um operador de OR? Isso. Será um operador de OR. Esse cara aqui a gente vai ver também na próxima aula, tá? Valeu. Beleza? Beleza. Galera, então vou encerrar a aula por aqui. Nos vemos sexta. E dúvidas? Ei, professor, vou Infiel, fazer uma isso. pergunta aqui bem pessoal aí, já que o professor desenvolve isso. O professor tinha aquela raivinha de eu sou front ou eu sou back, ou o professor sempre quis ser full mesmo? Não, ó, minha história de vida. Eu sempre quis ser desenvolvedor back-end. Sempre quis ser desenvolvedor back-end. E aí, quando eu comecei a faculdade e tudo mais, né, precisei arrumar um trampo, e na minha região só tinha de front-end. Tá? Então, eu sempre estudei back-end, mas como só tinha front-end, eu comecei a estudar front-end para trabalhar como front-end, sabe? Eu particularmente, eu não queria de jeito nenhum fazer front na minha vida, porque eu não me acho criativo para isso. Sim. Para mim, eu faço tudo em HTML e CSS, eu não dou nenhum border high, eu saio só deixando tudo quadrado, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo esse curso mesmo para me ver se eu consigo aceitar o fato de que hoje em dia não dá mais para você ser só back ou só front. Infelizmente, a gente tem que ser os dois. E saber um pouquinho de infra, tá? Não vou pedir você. Não, eu ia dizer, você tem que ser um full stack com DevOps, porque Sim. senão você não rola. Você tem que saber Esri, tem que saber Amazon Cloud, tem que saber tudo, velho. Git é o básico, é o mínimo. Se você souber programar sobre Git, você passa vergonha. A gente vai começar com o Git também no curso. Turma, mas assim, galera, lembrando, tá? A gente vai passar pelo front, a gente vai passar... Não quero assustar vocês, tá? E não quer dizer que se vocês fez o full stack, que vocês têm que ser full stack, tá? Mas é legal quando um front tem o conhecimento do back, até na hora de conversar, entendeu? Eu trabalhei em algumas equipes que eu era front e tinha um time de back. E como eu não tinha, assim, o conhecimento técnico era um pouco desequilibrado, então às vezes a gente ia conversar, eu ia pedir alguma coisa, acabava não sendo legal essa troca. Tipo, cara, sabe? Quando você tem esse conhecimento do back, tu consegue dialogar melhor. E isso também acontece quando você quer ser back-end e tem um conhecimento do front. Aí tu
sabe? Você consegue medir, não, quando o cara fala, assim não dá para fazer, ou algo do tipo, tu já, não, isso é verdade, isso aqui eu posso ajudar, isso aqui, entendeu? Tem essa desenvoltura. O equilíbrio no Professor, diálogo, né, entre as funções. Consegue ter esse equilíbrio. Sim. Alguém? não, depois eu tiro minha dúvida. Não, pode Próxima falar, aula. claro. É que meu irmão tá no meu quarto. Na próxima aula eu tiro a dúvida. Tá bem, beleza. Tem o João Castro ali, ele está perguntando se tem alguém no suporte, mas eu presumo que eles não estão trabalhando nesse horário, daí só horário comercial. Sim. Amanhã. Você tá no grupo do Zap lá, João? Lá eles vão conseguir te auxiliar melhor, tá bem? Isso aí, conhecimento não ocupa espaço, o Kleber falou. Isso é muito verdade. Conversei com o André. Professor, eu acho que essa parte que o rapaz citou aí do full stack, eu acho que é muito por causa do Brasil isso também. Lá fora eu acho que isso não acontece tanto, porque aqui no Brasil, geralmente, uma pessoa é contratada para desenvolver o back-end de uma aplicação, e querendo ou não, uma hora ou outra ele vai ter que fazer alguma coisa no front, entendeu? Não é muito direcionado, pelo menos aqui no Brasil. Sim. Aqui no Acho que lá Brasil. para fora isso não tem tanto problema, entendeu? Realmente aqui no Brasil tem isso. Eu trabalho na empresa que, tipo assim, tem hora que o back tá fazendo coisa de front, tem hora que o front tá ajudando o back. E, tipo assim, não tem muito essa hierarquia de funções aqui no Brasil. É porque, assim, ó, no Brasil o pessoal quer que você fique digitando o tempo todo. Você entendeu? Não quer... Bom, é o que eu sinto, né? Que as pessoas, não, cara, você não pode ficar ocioso, você não pode ficar parado, tem que inventar as coisas, tem que correr atrás das coisas. E geralmente no processo de desenvolvimento acontece, às vezes do back está mais adiantado, do front está mais adiantado. E assim, no Brasil, né? se der pau no ar-condicionado, ele quer que você pare e vá ajeitar. É bem isso aí, cara. É bem isso. Mas enfim, turma, tem espaço para todo mundo, tá? Não é falar, eu vou fazer full stack, mas eu quero ser front-end. Cara, legal, tu vai ter um conhecimento um pouco a mais. Imagina que você vai concorrer com alguém numa empresa. Aí o cara fala, eu só sei front. Você fala, eu sei o front e back. Já é um ponto a mais, entendeu? E isso significa tudo incluso, entendeu? O Edson. Sim. E também, quem não gosta muito de ser front-end, tem as bibliotecas da vida ali, como o Bootstrap, o Material UI, que já ajuda tudo, já fica tudo estilizado ali, você não precisa se preocupar. Ou até mesmo tem o Indie. E a gente vai ver isso aqui no curso, cara. Então, assim, então você saber encaixar as coisas ali já era. Não tem... Mas assim, seguindo uma orientação que eu sempre tive, não sei se o professor concorda, ou os professores, que é bom você saber os dois, mas em pelo menos um dos dois você tem que ser melhor mesmo, porque é onde você se destaca mais. Eu acho que é melhor você ser bom em algo do que você ser mais ou menos em 2, 3 coisas. Isso é verdade. Sim, a minha expertise é front, tá? Mas o front que eu trabalho, que eu gosto, não é o front visual. Às vezes o pessoal fala, sabe, eu gosto de resolver os BO que dá ali no front, não de ficar fazendo tela bonita, com efeito, com animação, essas coisas, entendeu? Então, cada lugarzinho tem outros mini lugares para você se especializar, entendeu? Bom para trabalhar com LMS, professor, então? Tranquilo, tá bom. Galera, então é isso aí. Boa noite. Nos vemos sexta, nesse mesmo bate-horário aí, nesse mesmo bate-canal. E bom descanso, turma. Valeu, Falou, Edson. Boa noite. Falou, Edson. Falou, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Até Valeu. sexta. Boa noite, pessoal.